Olá galera, beleza? Estamos aqui para a gente gravar mais um podcast. Hoje vamos falar de um assunto muito importante que é resgatando os relacionamentos. O texto base que nós vamos usar para o nosso entendimento é Marcos, capítulo de número 7, do versículo de número 6 em diante. Então fique conosco, vai ser um aprendizado muito legal a respeito da palavra de Deus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando os mandamentos de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente rejeita os preceitos de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Bom, pessoal, como eu já disse para vocês, o tema nosso hoje é resgatando os relacionamentos. Eu quero começar com uma pergunta muito simples, que é a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Porque as Escrituras, ela por si, sempre nos explica que Jesus veio a essa terra e há um plano redentor de Deus com a finalidade da implantação de seu reino. Então, essa pergunta ela é muito importante de entendermos o que é o reino de Deus. A própria Bíblia, ela nos explica no livro de Romanos, capítulo de número 14, verso 17, diz que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nós entendemos aqui que o reino de Deus é essa boa notícia desse reino que vem e de um reino que em todos os aspectos ele é um reino de justiça, de paz e de alegria. Portanto, esse texto fala algo muito importante para nós, que não é uma justiça e uma paz e uma alegria comum, como o mundo diz, mas uma paz, uma alegria e uma justiça que é gerada a partir do Espírito. Então, logo nós entendemos que esse evangelho e essa implantação do reino que vem para a nossa vida, ela só pode acontecer por meio das relações. Uma relação que vamos ter com a pessoa do Espírito, e à medida com que essa relação ela vai se aprofundando, nós também vamos desenvolvendo isso na vida do outro. Desde o início nós sabemos que essa relação, esse entendimento a respeito do reino de Deus, ela era perfeita até que o homem veio a pecar. Então, os relacionamentos, consequentemente, também foram afetados. E eu classifico aqui 3 formas que os nossos relacionamentos eles foram afetados. Primeiro, eles foram afetados psicologicamente. Nós passamos a ter medo e vergonha de Deus. Segundo o que descreve Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 10, quando Deus vai procurar o homem se esconde de Deus porque ele passa a ter medo e vergonha. E o mais incrível é que ele vai ter medo e vergonha de Deus, que era aquele que era o pai deles, que na qual, na verdade, não deveria ter medo e vergonha. Um segundo aspecto que nós fomos afetados foi fisicamente. Nós passamos a ter a esse senso de individualidade, começamos a perceber as diferenças um dos outros.
Segundo Gênesis, capítulo 3, do versículo de número 7, diz que os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus, então eles juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Mostra aqui que eles começam a perceber as diferenças um do outro. E isso a gente pode ver até hoje, porque nós temos esse conceito, né, absoluto, às vezes, de forma que a gente não consegue, às vezes, caminhar com o diferente, porque nós acabamos entendendo essas diferenças e nos impossibilitando, muitas vezes, de caminharmos junto. Terceiro, nós fomos separados da criação. Gênesis capítulo 3, do verso 17 ao verso 18, mostra ali que, por causa da desobediência do homem e da mulher, a terra ela vai sofrer uma consequência, na qual a Bíblia chama que a terra é maldita por causa do pecado do homem. A partir daquele momento, o homem vai ter que comer do suor do seu rosto, e a terra também passa a produzir espinhos e abrolhos. Então nós percebemos que todos os problemas da humanidade, elas são resultados da nossa separação de Deus. E aí a gente sofre essa separação psicológica, física e também da criação. Quando o evangelho vem para a nossa vida, ele vem para resolver esses problemas de perdas e separação. No aspecto psicológico, Deus vem resolver esses problemas das nossas carências, né? Dessa necessidade de nos sentirmos amados. No aspecto físico, nós não pensamos agora apenas como seres individuais, mas agora nós vamos ter esse senso de comunidade, quando um problema do outro também pode se tornar o meu problema e eu posso ser a solução para a vida do meu irmão. Então a nossa mentalidade começa a mudar com relação ao outro também. E também com relação à criação, porque a criação ela é beneficiada dentro disso. Por quê? Porque à medida que os filhos de Deus vão se convertendo, vão entendendo que eles são filhos de Deus e têm uma responsabilidade com a natureza e em si, né, em vários aspectos, eles também vão tendo responsabilidade com todas as coisas criadas. E o texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 19 ao verso de número 21, ele vai falar algo muito interessante, que diz que a natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, dentro desse aspecto da criação, os filhos de Deus também vai tendo essa responsabilidade. E o mais interessante é que esse texto, ele vai dizer que a natureza, ela aguarda, ela anseia para a manifestação dos filhos de Deus. Porque uma vez que os filhos de Deus, eles vão sendo despertados, a natureza também, ela vai sendo libertada da escravidão na qual ela foi submetida. E não pela sua própria vontade, mas porque Deus a sujeitou. Então, à medida que os filhos de Deus ressuscitam, são vivificados pelo Espírito, eles começam a praticar essa justiça, essa paz e essa alegria no Espírito, e isso é revelado em toda a criação e em todos os aspectos das relações. O que é legal é que o Evangelho, ele nos convida a viver uma vida piedosa. E o que a Bíblia fala sobre uma vida piedosa? O texto de Tito, capítulo de número 2, do versículo de número 11 em diante, ele fala algumas coisas interessantes. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então percebe aí que a graça de Deus, ela se manifesta salvadora a todos os homens. Isso significa, ela se manifesta, não é que a salvação é para todos os homens.
O que acontece é que a salvação, quando ela alcança os filhos de Deus, até mesmo o ímpio, a criação é beneficiada, que foi o que nós já falamos aí anteriormente. E aí o texto continua. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver uma vida de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, o que é você viver uma vida mundana? É toda uma vida que está centrada em si mesmo. Então, só relembrando novamente que Deus falou que o primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Logo, ele está dizendo que no reino de Deus é impossível que você viva uma vida em si mesmo. Sempre tem do outro lado alguém, o próximo. Tem Deus, tem a relação com os outros, com as pessoas que Deus colocou à sua volta. E o texto continua: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, enquanto Jesus não volta, é necessário que você renuncie à impiedade, às paixões, e você viva uma vida sensata, justa, piedosa nesta era presente. E aí o versículo 14 diz: ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Então, por que Deus te salvou? Deus te salvou porque ele desejou remir você de toda a maldade, te purificar com a finalidade que você exercesse boas obras. O Evangelho nos convida a viver uma vida piedosa. E por que é possível você viver uma vida piedosa? Porque você foi redimido, você foi remido, você foi comprado, justificado. Você faz parte da família de Deus, e alguém que faz parte da família de Deus, ele é alguém que manifesta a sua salvação. E manifestar a sua salvação é manifestar uma justiça, uma paz que procede do Espírito de Deus. Beleza, Misael, eu entendi tudo que você acabou de falar sobre relacionamento, sobre reino de Deus. Mas o que é que tem a ver o texto de Marcos, capítulo de número 7, com tudo isso que você acabou de explicar? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o texto de Marcos, Jesus está declarando ali que os fariseus, eles estavam valorizando coisas pequenas, coisas que eram ensinadas por homens, mas eles estavam negligenciando os mandamentos de Deus. Ou seja, Deus havia estabelecido princípios e esses princípios estavam sendo quebrados. A princípio, os fariseus questionaram Jesus por que os seus discípulos eles não lavavam as mãos antes de se alimentarem, porque essa era uma tradição da cultura judaica, ensinada de geração a geração, de purificar as coisas antes de se alimentarem. E os discípulos de Jesus foram pegos e não estavam seguindo essas tradições. E Jesus então vai ser muito severo, Jesus vai ser muito duro em citar o profeta Isaías, quando ele diz que bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vós, escribas e fariseus, que adoram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. O que isso significa? Significa que eles estavam negligenciando alguns mandamentos e coisas importantes. Isso nós vamos ver ao longo das Escrituras várias vezes, Jesus nesse embate com os escribas e fariseus.
Especificamente dentro do livro de Marcos, capítulo de número 7, ele vai citar o 5º mandamento. E o que é o 5º mandamento? É honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é um princípio. E Jesus estava dizendo que eles estavam quebrando esses princípios. E ele vai explicar ali dentro desse texto, desses versículos que nós acabamos de ler, né, como base para esse nosso entendimento. E aí Jesus vai falar para eles o seguinte: olha, vocês estão negligenciando. Na lei de Moisés está escrito que deve-se honrar pai e mãe, mas vocês estão negligenciando isso. Aquele que desonrar pai e mãe deve ser punido de morte. E por que Jesus está falando isso? Jesus está falando que eles estão quebrando um princípio. Por quê? Porque havia 2 tipos de lei na cultura judaica: a lei escrita e a lei oral. A lei escrita era aquela lei composta pelos 5 livros de Moisés, né, que é o chamado de Pentateuco, dado pelo Senhor lá no Monte Sinai enquanto o povo estava no deserto. A lei oral era uma lei que não era escrita, que não foi passada por Deus, mas foi uma lei passada de geração, de boca em boca, ensinada entre as famílias, entre os anciões. Então todo o povo seguia aquilo dali como uma tradição. E o que acontece? Inicialmente, a lei oral, que não era escrita, ela estava subordinada à lei escrita, que era a lei de Moisés. Ela estava subordinada, mas com o tempo essa lei oral ela evoluiu. E dentro do seu contexto histórico, né, ela tem marcado ali as suas evoluções. Primeiro foi a Midrash. E o que era a Midrash? Era comentários, versículo por versículo, explicando as escrituras, ou seja, o Pentateuco. E surgiu depois aí do cativeiro babilônico. Depois ela evoluiu para a Mishnah, que era a segunda forma da lei oral, explicar e interpretar a Torá. E muitas questões não mencionadas nas escrituras, né? E tudo isso vai acontecer que surgiu 2 séculos antes de Jesus. Depois ela evolui para o Talmud, é onde toda essa gama de ensinamentos são lançadas dentro do Talmud, que era era uma espécie de livro de sabedoria, né? Ela vai surgir depois aí da morte de Jesus e tal, quase 2 séculos depois da morte de Jesus, especificamente, e ela é escrita no Talmud, que era uma coleção de sabedoria e conhecida como tradição dos anciões. Esse Talmud aqui, depois da morte de Jesus, é que ele é escrito, mas na época de Jesus, ele estava entre aí a Midrash e a Mishnah. E o que Jesus está falando aí? Por quê? Qual o problema da lei oral com a lei escrita? O problema é que, inicialmente, ela ainda estava subordinada à lei escrita, mas ao longo do tempo eles começaram a dizer que a lei oral ela era igual ou superior até mesmo à lei escrita. E aí começam os equívocos, porque você passa a ensinar coisas que não foi dado por Deus, que são princípios que não foram estabelecidos por Deus. Por que é importante a gente saber disso? Porque se você não entende a palavra, você vai começar a ensinar as pessoas e a dizer para as pessoas que Jesus era um quebrador de lei, que Jesus era um quebrador de regras. Mas as regras que Jesus estava quebrando não eram os princípios estabelecidos na lei de Moisés dado por Deus. Ele estava quebrando a lei oral, porque a lei oral estava equivocada em muitos sentidos e quebrava o princípio principal. Dentro desse texto de Marcos, ele vai explicar para nós, dizendo o que é que estava acontecendo. O 5º mandamento era honrar pai e mãe. Os escribas e fariseus estavam ensinando algo para os jovens, aqueles que estavam já com a responsabilidade sobre o governo de suas terras, de suas casas. Eles estavam ensinando que eles deveriam oferecer uma oferta ao Senhor. Tipo assim, pegar uma terra e oferecer
como uma oferta ao Senhor. Ele estava se referindo ao voto de Corbã. E o voto de Corbã é quando você oferece uma oferta, você consagra algo a Deus, você consagra algo ao templo e assim por diante. Porém, o que é que acontecia? Uma vez que você oferecia uma propriedade ou qualquer coisa ao templo ou a Deus, aquilo deixava de você ter um controle sobre aquilo. Por quê? Porque aquilo ali agora pertencia a Deus. O que acontecia? Os pais estavam ficando idosos e às vezes precisavam de uma determinada terra, né, para a sua sobrevivência. Eles estavam dizendo, olha, se os seus pais eles pedirem essa terra para vocês, você só vai falar uma coisa para ele. Fala para eles que isso é Corbã. Isso é uma oferta dedicada a Deus. Com isso, os pais passavam necessidade, porque uma vez que esses filhos haviam ofertado aqui dali ao templo, e uma vez que você ofertasse ao templo, você não tinha mais poder sobre ele. Ou seja, eles estavam seguindo uma tradição ensinada por homens, mas que quebrava um princípio. Qual era o princípio? Nós já falamos lá no início. O mandamento de Deus é o mandamento que ama a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, a necessidade do meu irmão, a necessidade das pessoas, ela precisa vir em primeiro lugar do que algo que você oferece a Deus. Ao ponto das Escrituras dizer para nós que se você vier oferecer uma oferta a Deus e você tiver algo contra o seu irmão, não ofereça. Vai lá primeiro, reconcilie com o seu irmão e depois volte e ofereça a sua oferta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós queremos oferecer para Deus, mas que no fundo, nós temos coisas pendentes com os nossos irmãos, com as pessoas. Nós estamos com os nossos relacionamentos afetados. E o que Jesus está tentando dizer aqui para eles, olha, é o seguinte, cara. Vocês estão valorizando coisas, mas vocês estão quebrando princípios importantes da palavra de Deus. E isso não acontece apenas nesse texto de Marcos também aqui. Nós temos uma referência também em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Novamente Jesus está combatendo a hipocrisia dele. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E o que é mais importantes da lei? Jesus estava falando que as ofertas, os dízimos, aquilo que você oferecia ao Senhor, faziam parte da lei. Mas tem coisas que é mais importantes dentro desse aspecto da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus vai finalizar dizendo, olha, vocês deveis fazer, porém, fazei estas coisas sem omitir aquelas. O que é que Jesus estava falando aqui? Ofertar algo a Deus é importante para a casa do Senhor. Vocês devem fazer essas coisas, mas vocês não podem omitir o mais importante da lei, que é a justiça e a misericórdia e a fé. E essa justiça e a misericórdia e a fé, o que Jesus está tentando dizer aqui para eles é o seguinte: o que é importante é a relação, é a comunhão. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos leva muitas vezes a entrar nesse entendimento de estarmos juntos. E a palavra de Deus sempre nos alerta dizendo, olha, não deixe de congregar como é o costume de algumas pessoas. Então, toda essa salvação que a gente recebeu, toda essa graça de Deus, ela precisa se resumir na comunhão, ou seja, na relação. Ela deve culminar na relação, da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo. Quando nós vivemos uma vida de comunhão e de relação para com os nossos irmãos, para com Deus, a nossa relação com o Espírito Santo de Deus, quando tudo isso culmina na comunhão, de fato nós estamos vivendo a salvação.
Então a salvação não é algo para você ficar feliz com ela e resumir em si mesmo, mas a salvação ela precisa se revelar em justiça, em paz e misericórdia para com a vida do outro. Por isso é que eu finalizo esse nosso entendimento dizendo para você que Jesus não veio apenas nos redimir da nossa maldade, do pecado e as ofensas que nós fizemos contra Deus, mas ele veio também para resgatar os relacionamentos que foram afetados. A dignidade humana foi afetada. E quando nós, como filhos de Deus, nós entendemos isso, nós revelamos isso, essa justiça, essa paz e essa alegria do Espírito na vida nossa, na vida do outro também. E aí o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado para todo sempre.